Conheça para crer, creia para viver. O Evangelho de João é sobre isto. Quarto Evangelho do Novo Testamento. Temos pensado, olhado este livro que nos dá esta mensagem e continuaremos fazendo nesta noite. Conheça para crer, creia para viver. É preciso conhecer para crer. É preciso conhecer para crer. E então somente crendo encontramos vida. Assim é a mensagem do Evangelho. Você já começou a viver? Nosso texto nesta noite está no capítulo 2, o texto para a nossa mensagem, nossa reflexão nesta noite. No capítulo 2, do verso 12 ao verso 25. A palavra do Senhor para a sua vida neste momento. Que cada um de nós receba a palavra com alegria e o coração aberto. João capítulo 2, 12 a 25. Antes de lermos esse texto, vamos lembrar dois versos do Evangelho de João, já no final, já na conclusão, onde ele afirma, esclarece o propósito do seu Evangelho, o propósito desse livro ter sido escrito. E diz assim, em João 20, versos 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esta é a razão do Evangelho, porque Jesus veio ao mundo, Deus em Cristo veio ao mundo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O texto desta noite, então, no capítulo 2, que o seu coração então se abra para a palavra agora. E o coração de toda essa igreja aqui se abra para a palavra. Ouça a narrativa, começando com o verso 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem.
Verso 18 e 19, os versos 18 e 19 dizem: então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E o verso 23 diz que enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Templo de Herodes, assim era conhecido o templo em Jerusalém. O primeiro templo foi erguido por Salomão, grande rei Salomão. Estamos falando de 8 séculos antes de Jesus Cristo. Mas a nação de Israel, o povo de Deus, se afastou do Senhor por caminhos terríveis e chegou o momento quando foram invadidos por impérios vizinhos. E o grande império da Babilônia invadiu Israel, na época já dividido em 2 reinos, o povo de Deus, o reino do norte e o reino do sul. Restava apenas o reino do sul, onde estava Jerusalém, chamado Judá, e a Babilônia arrasou Jerusalém, destruiu o templo. Deus prometeu a reconstrução e ela aconteceu. E então, 6 séculos antes de Cristo, foi reconstruído o templo em Jerusalém. Mas passado os séculos, chega este momento quando Jesus vem ao mundo, quando o domínio era do Império Romano. Mas o Império Romano, tendo dominado os povos, colocava reis locais debaixo do poder deles. E a região ali de Jerusalém, Israel, estava debaixo de Herodes, o Grande. E Herodes era um homem que quis marcar o seu governo, a sua presença, com obras de arquitetura, coisas impressionantes. E fez Massada, por exemplo, coisa tremenda. E também decidiu expandir o templo. E deu ao templo uma amplidão, uma amplitude impressionante. E ele começou esta obra 19 antes de Cristo. No ano 19 antes de Cristo. A grande obra. Ele queria marcar presença, deixando esses monumentos ou apresentando esses monumentos de arquitetura, mas também ele não era bem visto pelos judeus, o relacionamento não era bom, e ele também mexeu então com o templo para fazer uma política com os judeus. E foi grande a obra dele no templo, mas começa no ano 19 antes de Cristo e vai terminar somente em 64 depois de Cristo. E agora, nesta passagem que nós lemos aqui, estamos falando por volta do ano 26 depois de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, então. 46 anos tinham se passado de construção. E não estava pronto ainda, porque vai até o ano 64. Mas lá já está a grande parte pronta e a coisa é imponente, é tremenda. E é aí, nesse ambiente, é que acontece este diálogo, interação de Cristo com os líderes judaicos e com o povo. É Páscoa. É a hora quando os judeus, o povo, afluía, vinha em grandes levas para Jerusalém e para o templo. Não somente os judeus, mas também aqueles que tinham tornado-se adeptos da fé judaica, mesmo que não tinham se tornado judeus. Grande multidão, grande festival religioso está acontecendo em Jerusalém, é a Páscoa judaica, diz o texto. E Jesus está no meio da multidão e está olhando tudo ali. E há esse momento quando ele é interrogado sobre a questão do templo. Ele toma aquela ação drástica de expulsar mercadores e cambistas
do espaço do templo. E ele faz a seguinte colocação: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Algo enigmático, mas não algo impossível de se entender, porque o texto nos revela. E revela algo tremendo e maravilhoso que nunca se ouviu antes ou se ouvirá na história da humanidade. Eu o levantarei em 3 dias. Eu o levantarei em 3 dias. O que é isso? É o sinal maior do novo templo. Eu levantarei em 3 dias. É o sinal maior do novo templo. Lá estava o templo de Herodes, magnífico, mas Jesus está apontando para um novo templo que será levantado. E o fato dele dizer, eu levantarei, é o sinal maior. Sinal. João, o Evangelho de João, usa esse termo, é um termo técnico no Evangelho de João. Nós sabemos o que é sinal. Sinal é algo que aponta para algo, então, além dele. É um sinal. E João usa a palavra sinal. E ele diz que na Páscoa ali Jesus realizou diversos sinais. Jesus realizou diversos sinais e as pessoas diziam crer nele. Mas diz o texto também que nós lemos que Jesus não confiava nas pessoas, é naquela expressão de fé e crença deles. João não diz que sinais Jesus realizou ali, mas ele diz que ele realizou. E ele, no fim do seu evangelho, diz que ele não se propôs a registrar todos os sinais que Jesus realizou, porque seriam demais. Então, alguns foram realizados na Páscoa, naquela multidão, entre aquela multidão, naquele grande festival. Mas, não obstante as pessoas expressarem fé em Jesus Cristo não reconhece, não valoriza a expressão de fé deles. A verdade é que a multidão que busca sinal no Evangelho de João não é valorizada por Jesus Cristo, porque diz o texto, ele conhece o coração deles. As pessoas estão sempre prontas a buscar o miraculoso, o milagreiro. Isso é do coração humano. E nós pensamos que o milagre é o que resolve a questão da fé. O milagre não resolve a questão da fé, não resolveu nesses corações. Jesus reconhece, vê, não resolveu. É uma expressão de fé apenas naquilo que é conveniente e sobrenatural. O ser humano tem um apego a essas coisas, mas isso não significa que é a fé que Deus procura. A verdade é que os sinais em si são insuficientes se pensamos em apenas num Deus que faz sinais miraculosos. Mas os judeus, quando viram ele expulsar os mercadores, pediram um sinal. Pediram um sinal. Por que pediram um sinal? Eles não desaprovam a ação de Jesus. Aquela ação de tomar umas cordas e virar mesas não foi alvo de repreensão da liderança. O que eles queriam era um sinal. Por quê? Porque eles sabiam que quando então se cumprisse a promessa messiânica, que o Cristo viria. Cristo é a nossa palavra em português que nos é dada na origem do grego, que é uma tradução da palavra Messias, no hebraico, então no Velho Testamento. Quem é Cristo? Quem é o Messias? É a palavra que quer dizer o ungido, aquele escolhido para fazer uma obra. E o Messias é encontrado nas Escrituras dos profetas, era guardado pelos judeus como cumprimento, então, da vinda de Deus, o Messias. E eles, então, quando veem Jesus fazendo o que ele faz e vê a autoridade dele sobre todos ali, como ele manifesta aquela autoridade, eles percebem ou consideram pelo menos que estão diante de um fato que precisa ser examinado. Eles não se opõem ao que ele está fazendo, sabem o que ele está fazendo, mas eles pedem um sinal. Nos dê um sinal que prove a sua autoridade. Com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas aqui?
querem um sinal. É aí que Jesus não entra com um sinal que eles pedem. Jesus não responde como eles gostariam que Jesus respondesse. Vou fazer algo aqui diferente e miraculoso aos olhos de vocês. Porque essa não é a questão e não é por aí que a fé é definida. Se nós vermos algo sobrenatural que Deus fez, isso não nos levarmos a uma vida com Deus, mas nos levar a uma dependência do miraculoso aqui e ali, do milagreiro, como as pessoas fazem e agem, nós não encontramos Deus. Jesus oferece um sinal. Ele diz: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus está falando do Messias, um novo templo, quando a velha ordem passaria. Lá estava o templo, o lugar onde se sacrificava os animais, o animal, seu sangue vertido no lugar do pecador. E aquela cerimônia se repetia então, e se repetia, e se repetia. E lá estava o templo que representava a presença, a glória manifesta de Deus. E Jesus está dizendo que agora esse templo seria destruído, mas um novo seria levantado. A velha ordem passaria. Eu levantarei em 3 dias, então, é o grande sinal de um novo templo e um novo tempo, onde tudo seria diferente, e aquelas coisas todas, aquele templo e os sacrifícios eram apenas sombras, apontando para um novo templo e um novo tempo. E Jesus Cristo é o sinal maior na sua morte e ressurreição. É o Messias que chegou. Um novo tempo chegou. Levantarei em 3 dias, é o sinal maior do novo templo. É o sinal então que deve nos levar a uma vida com Deus, segundo esse novo templo. Eu levantarei em 3 dias, é uma promessa cumprida. Jesus disse isto, os judeus não entenderam, ou se entenderam, não quiseram aceitar, e inclusive quando Jesus Cristo foi acusado para ser levado à morte, uma das acusações era esta, que ele tinha dito que ele poderia destruir o templo, reconstruir. Os discípulos ouviram, talvez não entenderam bem, mas diz João, e João escreve, por volta agora de 70, 80 anos depois deste momento, e ele teve muito tempo para refletir e pensar, e muita história correu, e ele diz nessa narrativa que os seus discípulos foram compreender o que Jesus disse: eu levantarei em 3 dias, quando ele morreu e ressuscitou. Aí eles entenderam a morte e a ressurreição. Eu levantarei em 3 dias é uma promessa cumprida, porque em verdade o templo Jesus Cristo, Deus conosco, Cristo é Deus conosco, Messias é Deus conosco, Deus encarnado, é realmente então o grande templo entre nós. Foi levado à cruz, morreu, foi destruído, mas ao 3º dia ressuscitou. É o templo da promessa cumprida. Os discípulos compreenderam e creram. Compreenderam e creram no sentido correto. Creram em Deus e não em milagres e sinais aqui e ali que queriam ver. Não foram atrás por causa dos milagres, não foram atrás por causa dos sinais, mas os sinais os levaram ao Senhor. Os discípulos compreenderam e creram. E os religiosos? Os religiosos, os líderes, e então grande parte do povo, ouviu, testemunhou as mesmas coisas, mas não creram. A questão é se você crê. É uma promessa cumprida. É uma promessa cumprida. Realmente ele foi à morte, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele diz: destruam este templo, eu levantarei em 3 dias. E o fez.
destruíram, mas ele levantou, rompeu com a morte e vive eternamente o nosso glorioso Senhor. Eu levantarei em 3 dias. É a chegada do templo pleno. É a chegada do templo pleno. A morte e ressurreição de Cristo. Destruam e eu levantarei. Um templo onde não se faz, ou para o qual não se faz sacrifícios. Lá estava Jesus no templo de Herodes, em Jerusalém. Vendia-se animais porque os peregrinos vinham de longe e precisavam apresentar o sacrifício. Era desconfortável trazer os animais de outras cidades, caminhando. À volta do templo haviam vendedores, mas algumas lideranças do templo, lideranças religiosas, decidiram explorar a questão. E no dado espaço colocaram ali, permitiram que mercadores controlados por eles se estabelecessem, vendessem os animais ali, animais para o sacrifício. E também só se aceitava no templo oferta com a moeda de Israel. Peregrinos vindo de outros lugares, com moeda de outros lugares, tinham que fazer o câmbio, então haviam cambistas ali também. Estava todo mundo ali mercadejando. E a razão disto é que havia os sacrifícios que tinham que ser feitos e repetidos. O pecador sempre oferecendo, por exemplo, o cordeiro, a pomba, o sacrifício. O esforço humano para chegar ao perdão e à purificação. O esforço religioso lá nesta forma no culto em Israel, mas encontrado em outras vertentes em todas as religiões. Sempre um encontro com Deus baseado no esforço humano, religioso, moral, religioso e moral, o sacrifício. Querendo ter um encontro final com Deus, a paz definitiva e a certeza da esperança eterna, e não encontro. É verdade que aqueles sacrifícios haviam sido instituídos pelo próprio Senhor, mas como sombras, diz o livro de Hebreus, como sombras daquilo que haveria de vir, o verdadeiro, o real. Então aquele templo, aqueles sacrifícios, na verdade, apontavam para o verdadeiro templo, que era o Messias, Cristo, que viria e se cumpre em Jesus Cristo, através da morte e a ressurreição dele. Por isso, no templo, no novo templo que ele levanta, não há mais necessidade, lugar, espaço para sacrifícios humanos, porque ele é o sacrifício perfeito, final e completo pelo pecador. Sobre ele na cruz, toda a culpa humana caiu. É a graça de Deus, o favor imerecido de Deus se estendendo a todo ser humano. Então, é a chegada de um templo pleno, porque é o templo onde a graça plena de Deus é manifesta, é realizada pelo pecador. Um novo templo, um templo pleno. Não mais um lugar, mas um relacionamento com Deus. Não mais um lugar. Aqui está Deus, e aqui nós vamos vir para oferecer sacrifícios. Não. É um relacionamento com Deus em nossas vidas, é um templo pleno. A presença de Deus é nossa, sempre constante em todo lugar, e é mediada a nós através do sacrifício realizado de uma vez por todas, para não mais se repetir. Eu levantarei em 3 dias, e a chegada do templo pleno em Jesus Cristo. É um templo acessível a todos. É preciso entender como é que era esse templo lá em Jerusalém, templo de Herodes. Quando diz templo, há palavras diferentes na língua grega que foi escrito e como se falava naqueles dias então sobre o templo. Templo, na verdade, não é o que nós pensamos, primeiramente um prédio. O que era esse templo? Havia sim um prédio, mas não era tão grande, onde os sacrifícios então eram apresentados, e ali estava o lugar chamado Santo dos Santos, isto é, onde a glória de Deus, a presença da glória de Deus acontecia, e lá só entrava o sumo sacerdote.
lugar santo dos santos. Fora havia o pátio dos sacerdotes. Esse pátio somente os sacerdotes podiam acessar e oferecer ali os sacrifícios. Depois havia um outro pátio exterior, que era o pátio dos judeus, isto é, dos homens judeus. Depois um outro pátio que era acessível às mulheres judias. Às vezes, em algumas cerimônias especiais, elas podiam entrar com as suas famílias naquele pátio que era dos homens judeus, mas no dia a dia somente no pátio das mulheres. Então, realmente o prédio, o Santo dos Santos, o lugar sagrado, a presença da glória de Deus. Depois o pátio dos sacerdotes, depois o pátio dos judeus, homens judeus, depois o pátio das mulheres judias. E aí, o último pátio, o pátio dos gentios, daqueles que não eram judeus, mas tinham abraçado a fé judaica. E é nesse pátio que acontecia essa balbúrdia. Os líderes judaicos, quando permitiram o estabelecimento ali de uma feira, um comércio, permitiram naquele espaço que era para os gentios, para os não-judeus. Para eles, talvez um lugar de segunda classe no culto. Não é um culto nosso, dos judeus, o povo de Deus escolhido, é desses gentios que creem na nossa fé, mas que não pertence à nossa herança gloriosa, histórica. Então aí nós podemos permitir uma exploração do comércio e nós também vamos ter alguma vantagem. Mas Cristo se transtorna não com o que está acontecendo no templo, realmente no prédio, que manifestava a presença da glória de Deus. Jesus não se transtorna com aquilo que estava acontecendo no espaço, no pátio dos sacerdotes, nem dos homens judeus, nem das mulheres judias. Ele se transtorna com o que estavam fazendo no pátio dos gentios. E isto é sintomático, é importante. No novo templo, o templo que Cristo levanta, é um lugar onde todos cultuam, podem cultuar e cultuam igualmente. A presença de Deus em Cristo é acessível a todos os povos, sem distinção. E a maravilha dessa mensagem é que então é acessível a todo ser humano arrependido. Não importa a sua história, o seu caminho, talvez você diga: a minha história é terrível e triste, não importa, é um lugar para todos que venham em arrependimento. O Senhor Jesus Cristo está preocupado que o culto do Senhor seja de todos igualmente, e que o culto de todos tenha a mesma importância diante de Deus. Ele está dando uma nova perspectiva a tudo aquilo. E quando ele diz: eu levantarei em 3 dias, então ele cumpre isso plenamente. Ele diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Esse templo é um templo acessível a todos. A presença de Deus, o encontro com Deus, o culto a Deus, é algo que é acessível a você, na sua pequenez, quem sabe, na sua história. É acessível a todos aqui. A graça de Deus, na graça de Deus em Cristo, na graça de Deus em Cristo, no sacrifício perfeito e pleno deste templo, você pode acessar a presença de Deus e cultuá-la, não importa quem você seja. Que raça, que nível cultural, que nível econômico, seja qual for, é para todos. Glória a Deus por isto. Mas então é necessário proclamar a todos também, grande dever sobre nós. A nação de Israel falhou nisto, porque ela foi levantada para ser luz para as nações. E nesse chamado especial eles cresceram no orgulho nacional. Nessa missão especial que Deus deu a eles, missão especial para a qual Deus os criou, eles se transformaram em orgulhosos espirituais. E aí então, ao invés de ser luz para as nações, apenas se apresentavam como alguém que olhavam com distância os outros povos. Em Jesus Cristo, então tudo isto é corrigido. E nesse novo templo,
não do mérito humano, não da herança religiosa. Deus em Cristo nos apresenta a sua presença nesse novo templo, e precisamos proclamar isso a todos, proclamar aos nossos amigos, proclamar aos povos próximos da nossa localidade, povos além. Jesus Cristo diz que os discípulos haveriam de ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. A glória de Deus se abre em graça e misericórdia no novo templo para todos os povos. Louvado seja o Senhor por isto. É um templo acessível a todos. Eu o levantarei em 3 dias. E é com reverência que se vive nesse templo. Lá estava o templo de Herodes, o templo do Velho Testamento, o templo que ainda era uma sombra daquilo que se cumpriria em Cristo. A presença de Deus andaria entre nós. O sacrifício perfeito aconteceria. Aqueles sacrifícios do templo eram apenas sombras que apontavam para a vinda do sacrifício perfeito. O sacrifício no templo era um ato de confiança e fé de que Deus proveria ainda o sacrifício perfeito. Não obstante ser este culto ainda passageiro, a ser realizado plenamente, o Senhor Jesus Cristo toma aquelas cordas e começa a limpar aquela bagunça. Mesmo ali, ele diz, ainda num tempo por se cumprir, naquilo que se fazia e se sabia, deveria se portar com reverência diante de Deus. E aí então diz ele, por que vocês transformaram a casa de meu pai, num covil de mercadores? Total irreverência. E lá estavam os gentios querendo cultuar, e não podiam, porque do lado estava uma barraca vendendo ovelhas, no outro lado da barraca vendendo pombas, e gente falando, e mercadores negociando o câmbio do dia. E aquele lugar era um lugar também que era um atalho para se vir de um lado da cidade para o outro. Então era a corte dos gentios, qualquer um entra aqui. Pessoas vindo de lá, querendo ir para lá na cidade, ao invés de dar a volta, passavam para ali carregando as coisas, caminho meio comprido para dar a volta, ou carregando esse jarro, ou passar pelo meio do pátio dos gentios. Há uma verdadeira bagunça. E é isto que Jesus está corrigindo. Nós precisamos entender e que eu levantarei em 3 dias é algo que exige a nossa reverência. Se era exigido, foi exigido por Cristo lá naquele templo passageiro, e que era apenas uma sombra do que se realizaria em Cristo, quanto mais Deus pede de mim e você no novo templo Cristo Jesus. Comércio na religião, manipulação, exploração, desrespeito, todo tipo de atitude errada. Talvez não praticamos comércio, mas temos uma atitude que não é uma atitude de respeito e temor a Deus. Basta examinar a forma como você leva as coisas do Senhor, você vai perceber isso. Não espere Cristo tomar umas cordas e vir ao encontro da sua vida. O Senhor é gracioso, mas é zeloso também, não se esqueça disso. Reverência que primeiramente então pede dependência da graça de Deus. Porque dependência da graça é reverência, porque é o momento quando eu reconheço a minha necessidade desse templo, Deus manifesto em Cristo. Reconheço a minha distância de Deus e preciso do sacrifício desse templo. Me aproximo de Deus em temor e tremor, porque sei quão distante eu estou dele e quanto eu devo. A graça de Deus é maravilhosa quando nós encontramos com ela. Deus em Cristo pagou todo o preço na cruz, perdoa absolutamente. Mas perdoa o quê? Perdoa a mim, um pecador. Perdoa na cruz, sim, na medida da cruz, porque grande é a minha culpa. E esse Deus perdoa isto. E quando eu entendo isto, eu venho à dependência da graça com toda a reverência. O Deus que me amou, apesar de quem eu sou, e amou até a cruz. E uma vez nessa dependência da graça,
Essa reverência se manifesta como comunidade ou na comunidade do templo do Messias, Deus conosco em Cristo. A igreja é chamada de templo do Espírito Santo. Cristo é o templo e nós somos a extensão. Nos encontramos para adorar ao Senhor, proclamar as verdades do Senhor, da sua graça, desse novo templo. Precisamos tratar isso com zelo e cuidado. Quantos de nós trata isso com menosprezo? A casa do Senhor, não estou falando desse prédio, mas o corpo de Cristo, o povo de Deus, organizado e congregado, é tratado por nós com desprezo. Há muitas formas de se fazer isto, a começar pelo descompromisso e daí por diante, e depois a atitude para com a igreja de Cristo. É com reverência que se vive nesse templo. O Senhor é zeloso, o Senhor é aquele que, quando for preciso, Ele há de pegar umas cordas em suas mãos. É com reverência, é um viver diante da glória de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Sim, como igreja, e tratar a casa de Deus, a igreja, com reverência, porque é do Senhor. Mas o novo templo não é um prédio, é um relacionamento com Deus em Cristo. E onde eu for, onde estiver, em tudo o que eu fizer, deverei viver em reverência diante desse templo, porque diante dele eu estou a todo momento. Estou a todo momento no templo se eu sou dele. A minha vida está dentro do templo Jesus Cristo. Eu o levantarei em 3 dias. Gloriosa promessa que se cumpriu. Se cumpriu para você. Se cumpriu para você. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o encontro com Deus, independência da graça e uma nova vida vivendo na presença gloriosa de Deus. Já chegou a sua vida? Você habita ainda na velha ordem dos esforços humanos, da manipulação religiosa, achando que pode manipular Deus, explorar situações, buscar sinais e sinais conforme o seu interesse, curiosidade ou conveniência. Ou você já encontrou o grande templo que foi levantado em Cristo? Da graça de Deus, da glória de Deus, de uma vez por todas, na sua vida, em todo momento e para todo sempre. Foi levantado para você o novo templo. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.